Palavras nas paredes do banheiro. Esse é um filme muito interessante que eu achei que aborda a esquizofrenia de uma forma inteligente. Acho que vale a pena vocês assistirem e me contarem depois aqui o que acharam. Adam, ele é um adolescente apaixonado por culinária e ele tá ali terminando o ensino médio quando ele tem o seu primeiro surto psicótico. Então eu quero pontuar algumas coisas que eu achei super interessante nesse filme para vocês prestarem atenção. A partir desse momento, a vida social, pessoal e escolar dele muda completamente. Ele convive dentro da cabeça dele com 3 personalidades diferentes, que são vozes, e ele vê imagens dessas pessoas também, então ele tem alucinação auditiva e alucinação visual. Existe uma quarta voz, que é uma voz de conteúdo mais depreciativo, mais depressivo, que ele só ouve e vê alguns vultos, é a mais intensa, digamos assim. Na esquizofrenia, não é comum a pessoa ter vozes boas, falando coisas boas. No filme, uma das vozes a gente percebe que é uma mulher, representada por uma mulher, que tenta acalmar ele, que tenta falar coisas boas, incentivar. Dificilmente a gente vê isso na esquizofrenia. Mas o importante é que ali ele não tem sossego dentro da mente dele, assim como as pessoas esquizofrênicas. Parece que as vozes estão sempre conversando, as vozes acordam ele, as vozes acompanham ele o tempo todo, e realmente é assim que funciona dentro da cabeça deles. São vozes que conversam entre si, vozes de comando, então eu achei que foi muito bem abordado isso no filme. Outra coisa muito bem abordada foi o apoio da mãe. A mãe, desde o início, buscou ajuda para esse paciente, desde o início ela buscou todos os tratamentos possíveis. No caso, ele tem uma esquizofrenia refratária, resistente a vários tratamentos que ele fez ali, tanto que ele entra num estudo científico para uma medicação e ele fica bem por um tempo. Ele até estranha quando ele acorda sem as vozes e sem aquelas personalidades dentro do quarto dele, mas depois ele começa a ter alguns efeitos colaterais. O filme não mostra depois se esse paciente continua em tratamento ou não. Acredito eu, na minha humilde visão, que ele teria uma indicação de eletroconvulsoterapia, mas o tratamento em si não é o mais claro que fica ali pra gente no filme. Ele tem uma internação após um surto psicótico, então um paciente que resistiu ao tratamento por algum tempo, ele fingia que estava tomando os remédios e jogava fora, foi onde ele teve mais um surto psicótico bem grave. Uma coisa que me chamou muita atenção no filme foi que, claro, um filme de pré-adolescente, ele se apaixona por uma menina, mas eu achei interessante porque no final ela diz pra ele que ele precisa deixar ser visto, porque ele escondeu por muito tempo dela que ele tinha esquizofrenia. Ele fingia que não tinha e ele sofreu muito com isso. E ela disse que ele precisava deixar que ele fosse visto pra ela escolher se ela queria ficar ou não com ele. Então é importante isso porque às vezes eu vejo familiares com vergonha, familiares querendo esconder que o paciente tem esquizofrenia, mas assim é uma questão de escolha das pessoas de quererem estar perto ou não. O Adam, o personagem desse filme, ele tem uma cognição muito preservada, então ele é um menino muito inteligente. Ele passa a ter algumas dificuldades na escola por conta das vozes. As vozes atrapalhando a concentração, as vozes atrapalhando a execução na escola. Mas quando ele foca e começa a estudar, ele consegue ter um bom desempenho escolar, sim. Outro ponto importantíssimo e que acontece muito na esquizofrenia: a desconfiança e a sensação de que está sendo perseguido. O filme todo, ele acha que o padrasto quer fazer mal para ele, que o padrasto quer internar ele, que o padrasto faz de tudo para que ele seja prejudicado. E claro que depois a gente descobre no final que isso eram só delírios de perseguição, delírios de... enfim, que ele achava que tinha influências, e a gente descobre no final que não, que o padrasto só queria o bem dele. Então eu achei que foi essencial e excepcional, assim, a forma como foi abordada toda a situação da esquizofrenia. Achei que foi uma forma, assim, até responsável, que não teve nada em exagero, e às vezes de uma forma até didática, para que as pessoas entendam um pouco mais claro do que pode estar acontecendo dentro da cabeça de uma pessoa com esquizofrenia. Palavras nas paredes do banheiro, eu acho que é uma ótima dica de filme para quem tá nesse mundo e quer estudar um pouco mais sobre esse transtorno, certo? Um grande beijo e até a próxima.